Boa noite, boa noite, boa noite. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Convide seus familiares, seus amigos e até os seus inimigos para se inscreverem nesse canal. São todos bem-vindos. Muito bem. Boa noite, Lucimara. Boa noite, Silvana. Boa noite, você que vai ouvir, vai assistir depois essa gravação. Lembrando que se você não assistiu às aulas anteriores, é extremamente importante que você assista, porque a gente segue uma linha de raciocínio. Então, daqui para frente, a gente vai utilizar coisas que a gente já estudou lá atrás e a gente vai fazer link com isso. Então, é importante estudar, né? E assistir, não só assistir, mas estudar, acompanhar na Bíblia também as aulas passadas. Eu vou começar hoje, nós vamos iniciar lendo na Bíblia diretamente. Mas a pedido depois, a gente, na segunda parte ali, nós vamos falar sobre milênio no início, depois sobre a morte. Milênio a gente estuda lendo diretamente na Bíblia, e depois a parte da morte eu coloquei um PowerPoint, que são muitos versos, muitos versículos, e aí nós lemos ali diretamente na tela, tá bom? Então vamos iniciar. Mas antes de iniciar, a gente vai orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo plano de salvação em Cristo Jesus. Nós queremos suplicar o perdão dos nossos pecados e pedir que teu Santo Espírito dirija os nossos pensamentos, para que aquele mesmo Espírito que conduziu os profetas a escreverem a tua Bíblia, ele esteja iluminando a nossa mente para entendermos ela neste momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Os primeiros versos, né, estão lá em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos falar aí sobre o milênio. Será que o milênio é algo que vai acontecer aqui na Terra? Será que eu já ouvi alguns falarem, né, que Jesus vai reinar aqui na Terra durante 1000 anos? Será que é isso mesmo? E você sabe a respeito disso? Nós vamos estudar alguns versos aqui que falam desse milênio. Está lá em Apocalipse. Tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse. Tem gente que tem um medo danado, né, do Apocalipse, mas o Apocalipse quer dizer revelação. Então é um livro que fala aí da revelação de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 10. Eu vou ler aqui e a gente vai parando, vamos dando uma pausa e a gente vai comentando. Apocalipse 20, verso 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado ou feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, a gente, lendo essa parte aqui desse milênio, né, essa prisão de Satanás aqui por 1000 anos, é uma prisão circunstancial. Eu lembro que no primeiro ou segundo estudo a gente comentou ali que algumas partes da Bíblia a gente lê literalmente, a gente entende literalmente como está escrito, mas existem outros livros que são simbólicos. E um dos livros simbólicos é o livro do Apocalipse. Apocalipse, ele ali 90% daquilo que a gente lê, a gente não entende como a gente lê, é uma simbologia. E aqui nós encontramos
que Satanás ele foi preso ali, né? E ali fala, segurou o dragão, a antiga serpente, prendeu por 1000 anos, fechou, né? E lançou a chave fora, né? Pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Como é que é isso aqui? Nós estudamos na aula passada sobre a volta de Jesus. Jesus ele vai estar vindo nas nuvens dos céus, e aí com ele, ao redor dele, milhões de anjos ali, eles vão estar tocando trombeta, e aí então Jesus, ele fica ali na nuvem, ele não desce à terra, e aí então quando o anjo tocar a trombeta, os túmulos, né, as sepulturas se abrem, e aquelas pessoas que morreram e aceitaram Cristo Jesus antes de morrer, elas vão ressuscitar naquele momento, e juntamente então com aquelas pessoas que estavam vivas e salvas, que aceitaram Jesus, mas Jesus veio antes delas morrerem, eles vão ser transformados junto com aqueles que ressuscitaram, e eles são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. É assim que Paulo fala, né? Então, eles encontram Jesus ali na nuvem. E aí, então, o que acontece? A partir daquele momento, Jesus e os salvos, eles vão para o céu, em algum lugar chamado céu, né? A gente acha que é sempre para cima, né? Mas eu não sei. É o poder de Deus. Deus tem preparado um lugar que é chamado céu, ok? Então, aquelas pessoas que estavam vivas, quando Jesus voltar, elas não vão suportar o brilho ali, o resplendor da glória de Cristo, e elas vão morrer naquele momento. Elas vão ver Jesus vindo, os ímpios, e eles vão morrer naquele momento. E quem estava morto e não estava salvo, não vai nem ressuscitar naquele momento. Por isso que a Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, né? E a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. Nós vamos estudar ainda sobre o juízo de Deus mais para frente. Então, quando Jesus voltar, a primeira ressurreição, os salvos vão para o céu com Jesus, e lá eles vão passar um período de 1000 anos lá no céu. 1000 anos. O que acontece durante esses 1000 anos? Satanás ele vai ficar sozinho aqui na Terra. Na verdade, ele e os seus anjos, né? Mas ele não vai ter mais ninguém a quem tentar, né? E aqui diz assim, ó, é, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É, deixa eu ver um pouquinho antes. Ó, olha só. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Por que que não vai mais enganar as nações? Porque não vai ter mais nações. Os salvos já estão no céu com Jesus, e os que não se salvaram estão mortos. Então ele não tem mais quem tentar, quem enganar. Então é uma prisão circunstancial, ele não pode sair da terra, né? Ele está aqui preso a essa terra, então ele vai passar 1000 anos aí assistindo toda a destruição que ele fez, né? Pensando, né? Na destruição que ele causou e olhando, né? Todo esse cenário de destruição, né? Então ele não vai ter mais a quem tentar ou enganar, né? E aí aqui diz que depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Por que que é necessário que ele seja solto por pouco tempo? Porque, de novo, ele vai ter a quem tentar. É a segunda ressurreição. As pessoas que estavam mortas e perdidas, elas vão ressuscitar, certo? E a gente vai ver aqui para frente. Então, todas as pessoas que morreram hoje, que estão mortas nesse momento, elas vão ressuscitar. Ou na primeira ou na segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ressurreição da vida. E a segunda ressurreição é a do juízo. Teve um amigo meu que disse assim: Olha, eu acho que eu vou ficar na segundinha. Ele disse assim, brincou comigo. Eu vou ressuscitar na segunda ressurreição, que é uma segunda. Ele achava que era uma segunda chance, mas não é uma segunda chance. Eu falei: Não, tu tá doido. Segunda é a ressurreição já do juízo, né? Não tem essa segunda chance, digamos assim. E aí, olha só, lá no verso 5,
Os restantes, aliás, deixa eu ver aqui. Sim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, tá vendo aqui? Então, depois dos 1000 anos, os mortos, os restantes dos mortos, ou aqueles mortos que não estavam salvos, eles vão ressuscitar. Então, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade, né? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, os salvos vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E agora, no verso 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog era o rei, né, de Magog, né? Na Bíblia não fala muito a respeito disso, tá? Às vezes as pessoas perguntam, mas a gente não tem muita informação sobre esse Gog e Magog. A fim de reuni-las para a peleja. Que peleja? A gente já vai falar sobre essa peleja que vai ter. Como diz o gaúcho, uma peleia, né? O número dessas é como a areia do mar. Então, aqui é o número de perdidos, tá bom? O número de perdidos será, infelizmente, como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, tá? Então, assim, ó, só para a gente vai voltar aqui de novo, tá? Mas vai aqui, Apocalipse 21, verso 2. Apocalipse 21, verso 2 diz assim: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E agora o verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Pode voltar lá, no capítulo 20, onde a gente estava. Então a gente vê ali que tem uma nova Jerusalém que desce do céu. Tá entendendo? A gente vai para o céu e vive na nova Jerusalém lá no céu. Lembra que Jesus disse que no outro estudo a gente viu que ele ia construir um lar para nós? E quando ele estivesse pronto, ele voltaria e nos receberia para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. Então a gente vai lá para o céu, morar na Nova Jerusalém. Apocalipse dá detalhes, diz que ela é quadrada. Em um outro momento a gente pode ver isso. É uma cidade totalmente quadrada. Ela não é muito grande, mas ela é alta. Dá a impressão que é um prédio gigante, né? Mas enfim, ela desce do céu. Depois de 1000 anos, ela desce do céu. E aí então, Satanás agora sai da sua prisão circunstancial, porque os mortos, caiu aí a conexão da Silvana, né? Então, assim, ó, os mortos, naquele momento, a Nova Jerusalém, a cidade, desce do céu e ela vem aqui para a terra. E aí os mortos que não estavam salvos, eles ressuscitam. E aí então Satanás reúne eles para uma peleja. E aí diz que o número deles é como a areia do mar. Então Satanás reúne aquela multidão de gente perdida, mais os anjos dele, e marcham em direção à cidade para atacar os salvos. É Jesus e os salvos. E nesse momento acontece que chove fogo do céu. O que é isso? É o juízo de Deus, a execução do juízo de Deus. Então ele vai queimar Satanás, seus anjos e aquelas pessoas que não quiseram deixar o pecado. Então hoje Deus nos dá a oportunidade de salvação. E claro que a gente não deve seguir a Jesus só por medo de morrer queimado. Não é isso. Então, Deus, ele nos salva, né? Ele nos dá todas as oportunidades de salvação. Mas aquele que não quiser deixar o pecado e continuar agarrado no pecado, ele vai ser destruído junto com o pecado. Porque Deus vai destruir o pecado. Ele vai destruir Satanás, seus anjos, e também
aqueles que não quiseram abandonar a questão do pecado, né? Então, naquele momento, então chove fogo do céu e destrói aquelas pessoas. Se alguém acredita que existe o inferno, esse é o momento, né? O inferno, na verdade, ele não é um lugar. O inferno, ele é um evento, né? E ali diz que eles são, né, no, lá no verso, no último verso, verso 10, né? Capítulo 20, verso 10, fala que o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, né? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Na verdade, é a consequência daquilo ali. Não é que eles vão ser para sempre atormentados. Senão o pecado nunca mais ia acabar, né? Quando a gente vai em Judas lá, no livro de Judas, a gente vê que Sodoma e Gomorra foram queimadas, né? Foram destruídas como fogo eterno, né? Fogo que nunca apaga. Se a gente vai lá no lugar de Sodoma e Gomorra, não tem mais fogo lá. Não está mais queimando até hoje. Então, é fogo com consequências eternas. A consequência do fogo, ela é eterna, que queima para sempre. É que nem uma madeira, né? Você coloca no fogão a lenha, ela queimou. Depois de queimar, só tem cinza, não existe mais a madeira, né? Então, a consequência é eterna, porque aquela madeira nunca mais vai existir, né? Então, nesse caso aqui, é exatamente isso, né? Se a pessoa ficasse para sempre queimando, né? Alguns falam, né? A pessoa vai ficar para sempre queimando eternamente. Não. Aí Deus não seria um Deus de amor, né? Pegar o filho dele, você foi um pecador, não quis me aceitar, vai queimar eternamente, né? Seria um Deus vingativo, né? Um Deus que não tem lógica isso, achar que Deus faria isso também, né? Com seus filhos, né? Então, alguma dúvida até aqui, Lucimar? É. Eu tenho, mas daí no caso, quando tiver esse segundo arrebatamento, vai ser as almas que vão estar na Terra ou vai ser os seres humanos ainda em vida de corpo humano? Ah, tá. Nós já vamos estudar sobre a morte, daí eu já vou te responder essa pergunta aí. Já vai acabar esse aqui, a gente já vai passar para outro. Tu já vai entender isso aqui, essa parte aí, tá bom? Mais alguma pergunta com relação a isso aqui? Não, a princípio não. Ficou claro aqui essa parte? Ó, No caso assim, a gente ainda tá vivendo esses 1000 anos, né? certo. Tipo, Não, o Satanás ainda tá preso, né? Eu não, imagino. não. Ele tá solto. Ele está solto. Ele está tentando todo mundo, não é? Ele tem Sim, tentação. pelo estudo bíblico ele tá solto junto com os demôniozinhos, né? Ok. E aí, quando Jesus vier, os salvos vão para o céu e ele fica preso aqui, por quê? Porque as pessoas que não se salvaram, elas vão ficar mortas aqui na Terra durante 1000 anos. Só vai estar ele aqui, entendeu? Então ele fica preso, ele não pode sair do planeta Terra. E a prisão dele, então, é circunstancial. E aí depois ele é solto por um pouco de tempo. É isso que os versos dizem aqui, né? Lembra do texto aqui que a gente leu agora? Sim, Ele é solto por um pouco de tempo. O que é solto por um pouco de tempo? É que os mortos que não estavam salvos, eles ressuscitam. E aí, então, ele reúne esses mortos e eles vão atacar a Cidade Santa. Entendeu? Ficou claro? Claro como a noite? depois eu vou rever a aula, daí eu vou. Acho que eu vou ficar mais claro, porque tá confuso pra mim ainda. Ó, então tá, eu vou voltar aqui, ó. Então, Não, pode pular, Fábio. ó, Depois eu capítulo vou rever. 20. Não, vamos lá. Capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Por que ele está preso por 1000 anos? Porque os salvos já foram para o céu. E os que não se salvaram estão mortos na terra, certo? Lançou, Certo. lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Por que que ele não vai mais enganar? Porque não tem mais nação. Pessoas estão mortas ali ou estão no céu. Até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Por que que é solto? Porque os perdidos ressuscitam. E aí ele vai marchar com eles até a Cidade Santa.
Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós vamos estar lá no céu julgando, e a gente vai estudar sobre julgamento, juízo depois, sobre isso. Vi ainda as almas dos decapitados, e e aí vai adiante. E lá no verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Tá vendo? O que que é os restantes dos mortos? Aqueles que não foram salvos, que estão na terra, que não ressuscitaram. Bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, certo? Aí depois, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Reinará com Cristo lá no céu e fazer parte do juízo de Deus lá no céu durante 1000 anos. E aí, quando se completarem os 1000 anos, Satanás é solto da prisão. O que que acontece? Completou 1000 anos, Satanás é solto da prisão, porque agora os mortos que não estavam salvos, eles ressuscitam, certo? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, a fim de reuni-las para a peleja. Vai reunir os não salvos para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Que cidade querida é essa? A Nova Jerusalém, que desce do céu como noiva, está lá no capítulo 21. Ela desce do céu, a gente vive durante 1000 anos nessa cidade, e agora Jesus e os salvos descem para a terra, e essa cidade, Nova Jerusalém, vai estar aqui na terra novamente. Novamente não, pela primeira vez a cidade, né? Ou seja, Deus vai restaurar essa cidade, esse mundo, esse planeta, para a gente morar de novo. O plano dele era que o ser humano morasse aqui na Terra. E isso vai acontecer depois dos 1000 anos. E aí o que acontece? Eles marcharam então para atacar a cidade santa e desce fogo do céu, né? E aí então acaba com o pecado para sempre. Satanás, seus anjos, pecadores, pecado, não mais existirão. Então esse é o dia do juízo, o juízo, a fase do juízo que nós chamamos de execução. Silvana, eu sei que tu saiu e voltou. Teve alguma dúvida, será? E não saí, voltei, fiquei sem bateria. E deu uma mensagem no celular que parece incrível, mas nunca deu. É, Mas a gente sabe o porquê, né, meu amigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou ali que tem dois, é, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Uma é do juízo e a outra é do quê? A a, primeira é o a quê? primeira é a ressurreição de salvação, né, digamos assim. De salvação. Tá, eu estava anotando aqui tem essa parte, ó, Sim, tá bem anotada aqui, mas ao mesmo tempo essa é uma observação que eu percebi que eu queria fazer, é, que foi um pensamento diferente daquilo que eu imaginava, assim. é. Então, assim, ó, é, Jesus vem nas nuvens dos céus, os mortos salvos ressuscitam juntamente com os vivos, vão para o céu com Jesus durante 1000 anos. Os que estavam vivos e perdidos aqui morrem, aqueles que estavam mortos e perdidos não ressuscitam, continua tudo morto, e Satanás fica preso sozinho aqui nessa terra. Não vai ter quem tentar mais. Então, é uma prisão circunstancial. 1000 anos, nós, os salvos lá no céu com Jesus. Depois dos 1000 anos, a cidade, a Nova Jerusalém, ela desce aqui para a terra, está em Apocalipse 21, verso 10 e verso 2 também, desce para a terra. Desceu aqui para a terra, então os mortos aqui perdidos, eles vão ressuscitar. E aí Satanás reúne eles para pelejar contra os santos que estão na cidade. E naquele momento, quando eles estão prestes a atacar a cidade com Jesus e os salvos, chove fogo do céu e mata, então, Satanás, seus anjos e aqueles que não foram salvos. Nesse momento, então, é o juízo de execução de Deus, tá? E a gente vai falar sobre o juízo depois, no outro dia. E eu estava falando para a Lucimara que algumas pessoas acreditam que existe um lugar chamado inferno. Não existe um lugar chamado inferno. Inferno é um evento. É nesse evento que chove fogo do céu e mata, né? Os perdidos de Satanás, né? Então, não existe um fogo sempre queimando e tal, um lugar chamado inferno, um lugar de tormento. E o tormento também não é eterno, porque senão Deus não seria
amor, né? Imagina, eu vou te castigar, meu filho, tu não quis me aceitar, agora tu vai queimar a vida toda, nunca mais vai parar de queimar, né? E aí perpetua também, é tão absurdo esse pensamento que ele perpetua o pecado para sempre, nunca mais acaba, porque tá ali os pecadores, né, para sempre queimando, né? Então, sobre a questão desse milênio, né? Alguns falam que vai ter um milênio, Jesus vai governar na Terra. Não, Jesus nunca vai governar na Terra. Uns acham que vai ser em Jerusalém. Não, vai ser no céu, durante 1000 anos, né? Depois da volta de Jesus. Ok? Daqui a pouco vai cair, aí a gente vai entrar no mesmo link, tá bom? Ah, Jeremias fala um pouco a respeito disso. Jeremias 4, 23 a 26. Vamos lá nesses versos, né? Jeremias 4, 23 a 26. Quem achar, pode ler aí, por gentileza. Jeremias 4, 23 Isso. 23 até o... até 26. Tá. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os Outeiro. outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ok? Então, isso aqui é uma profecia que nós, em teologia, chamamos de sensus plenior. O que é sensus plenior? Ela é uma profecia dupla. Ela é aplicada para aquela época ali de Jeremias, mas ela é aplicada, tem uma segunda aplicação para os dias, para o tempo do fim, né? Para o dia depois do dia do juízo, no caso. Jeremias, ele teve uma visão, e ali nessa visão dele não havia homem nenhum, não tinha ave do céu, as aves tinham fugido, a terra que era fértil agora é um deserto, as cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira, né? Então, era uma era alguma coisa ali com relação a Israel, mas era também para o tempo do fim, depois aí do juízo de Deus. Tem um outro capítulo em Jeremias também, falando a respeito disso, Jeremias 25:33. Jeremias 25:33. Os que o Senhor o- os que o Senhor entregará à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Tá bom? Então, as pessoas que, no dia do juízo, que vão morrer, elas não vai ter ninguém para sepultar, porque o que acontece? Os salvos já foram para o céu, né? E quem ficou na terra está morto, né? Não é Satanás que vai sepultar eles, né? Então eles vão ficar ali, e aí a gente viu, né, que era como a areia do mar, né? O número de perdidos. Ok? Sim, Consegue ler? Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Muito bem. Conforme esse verso aí que vocês estão lendo, o homem passou a ser ou ter alma? Passou a ser. Ser é diferente de ter? Sim, é bem diferente. Porque até então ele não tinha nada, né? Ele só começou a ter algo depois que Deus deu, né? O sopro da vida. Mas isso no Adão, é isso? Isso. Isso, ó, esse verso aí está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra, né? Formou Adão, soprou nas narinas dele, né? Fez um Isso. sopro lá, e aí ele Uhum. passou
a ser uma alma. Então, É naquele primeiro estudo que a gente fez, né? No segundo estudo, aliás, que a gente fez, né? A gente falou sobre isso. não, a gente falou no TGR um dia lá, Ah, tá, verdade. tá? Então, Tô assim, passando tudo para frente isso. tá bom. Agora vamos nesse estudo aqui, as pessoas vão poder acompanhar também. Então, Deus formou Adão, soprou, né? O barro, um boneco de barro não tem vida. E aí Deus soprou nele, ele passou a ser alma. Ele não tem alma, né? Ele não tem uma alma, mas ele é uma alma. Ter uma alma pode dar a ideia de que tem uma alma que está dentro dele e a alma pode sair e ir para algum lugar, né? E voltar para ele, né? Ir para outra pessoa. Mas o que Deus está falando aqui, o que a Bíblia está falando aqui, é que o homem passou a ser uma alma, não ter uma alma. Tá claro isso? O homem é uma alma. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. Isso tem muita implicação. Então, o barro não tem vida. Mas quando Deus é uma conta de adição aqui. Deus colocou o fôlego de vida no barro. Então, é uma soma de coisas, né? O barro, o pó, mais o fôlego de vida igual a alma vivente. Entenderam isso aqui? Fôlego de vida mais barro igual a alma vivente. Sim. Então, aqui está dizendo que o homem não tem uma alma que sai dele, mas o homem é uma alma. Tá bom? Vamos lá para o outro verso. O negócio está trancando mesmo aqui. Ó, bom, Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. tá. Então, é um outro versículo que está falando aí o quê? Que a alma que peca, ela vai morrer. Então, dá a ideia de que a alma é alguém que está vivo, certo? Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, pode ir falando, tá? Vamos lá. O outro versículo. Gênesis 46, 27. Lucimara pode ler? Sim. E os filhos de José, que lhe nasceram do Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 60. 70. 70, né? Então, está dizendo que todas as pessoas aqui eram 70, né? Lucimara, agora lê esse verso aqui, ó. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Tá vendo como um verso fala em 70 pessoas e no outro verso, se referindo ao mesmo Ente- evento, fala 70 almas? Sim, Então, a alma não é um fantasma. A alma é uma pessoa viva. Quando chove e está frio, você não encontra uma alma viva na rua, né? Não encontra uma pessoa na rua. A alma não é um fantasma, algo que uma alma entrou no corpo, saiu do corpo, foi para um lugar, não sei o quê. A alma é uma pessoa. Então, quando Deus soprou no boneco de barro, ele passou a ser alma. Ele não passou a ter uma alma, mas ele passou a ser uma alma. Entendeu? O ser humano, ele é uma alma, ele não tem uma alma. Vamos lá, vamos adiante então. Eclesiastes 12, verso 7. Quem é que pode ler? E do pó volte à terra,
como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, e o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando Deus uniu ali o fôlego de vida, né, o sopro dele, com o boneco de barro, passou a ser uma alma vivente. No momento que Deus tira o fôlego de vida, que é o sopro dele, né, simbolizado pelo sopro dele, e que a Bíblia aqui se refere a esse sopro aí como um espírito, né? Deixou de dar o fôlego de vida e agora o que que sobrou? Pó. É uma soma de duas coisas. Quando tirou uma, sobrou o quê? O pó. Deus tirou o fôlego, sobrou o pó. Deus deu o fôlego para o pó, é uma alma vivente. Tirou o fôlego, não é mais nada. Deixa de ser alma vivente. E aí, porque o fôlego dele, que ele chama aqui de espírito nessa tradução, volta para Deus que o deu. Então, é como se fosse uma lâmpada, né? Tem uma lâmpada aqui na minha casa, na sua casa aí também tem. A energia que está vindo, que circula na lâmpada é a energia elétrica que vem lá da geradora de energia. Quando você aperta o interruptor, para de circular aquela energia elétrica na lâmpada e aquela energia elétrica está onde? Na geradora. Então, nós somos criaturas vivificadas pelo sopro de Deus. Quando Deus interrompe lá, né, tira o seu fôlego de vida, a gente morre, né? Vira pó. Deixa de ser alma vivente. Então, a alma não é... Tem muita folclore nesse negócio, né? De que a alma, né? É tipo fantasma, que sai a alma do corpo, vai para outra pessoa, encarna, e não sei o quê. E a alma vai para o céu. E a gente vai ver né, a pergunta lá que a Lucimara fez antes, né? A gente vai responder aqui a respeito disso, né? Daqui a pouco. Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tornarás, né? Então, Gênesis 3:19, né? Diz que nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. Eclesiastes 9:5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, né? Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá bom. Então, as pessoas que estão mortas, conforme esse verso aí, elas estão vendo alguma coisa? Pode abrir o microfone aí e falar. É para ler? Não, a Silvana Não, ele está leu, né? perguntando. Eu estou perguntando. Conforme esse verso, as pessoas que estão mortas, elas estão vendo o que os vivos, estão fazendo? Não, pelo que Creio eu. que não. Não, né? Então, ó, não tem eles recompensa, né? Não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, a pessoa morreu. Morreu é como se nunca tivesse existido, na verdade, né? É uma coisa que volta ao estado que era antes dela nascer. Entende? Adão, ele foi gerado com fôlego, depois Deus tirou o fôlego, virou pó. De novo, voltou ao estado original. O que que era? Ok? Muito bem. Eclesiastes 9:10. Podem ler. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque do
Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo quanto você tem que fazer em vida, né? Porque depois, no além, né? Além é sepultura. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há nada. Certo? O que mais? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos tumultos ouvirão a sua voz e Túmulos. sairão. Ah, é, os túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, aí nesse verso, Silvana, está respondendo a tua pergunta, né? Ressurreição da vida e ressurreição do juízo. João aqui está falando, né? E esse João foi o mesmo que escreveu o Apocalipse, né? Então, quando Jesus voltar, eles vão ouvir a voz de Jesus e eles sairão do túmulo, né? Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Só que essas duas ressurreições são em épocas diferentes. Uma é antes do milênio e outra é depois do milênio. Que a gente já viu a gente viu Tá, mas recente. aí não fica entendimento assim. Tá, a pessoa morreu, o osso virou pó, foi cremada, e aí? Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mesmo que tenha sido lançado lá no mar, entendeu? É, eu também É, estava pensando nisso Porque também. o pó, não, ó, veja bem, o pó é pó, qualquer pedaço de barro que ele pegar, ele transforma de novo na mesma pessoa, entendeu? Não precisa ser exatamente aquele pó lá, entende? entendi. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Ele faz do nada. Ele fez o Não, universo entendi. todo do nada, né? A gente estudou num outro Uhum. dia que ele fez do nada, né? Lembram disso? Sim, sim. Do nada ele fez as coisas. Então ele tem poder de fazer de novo, Tem né? poder de restituir o corpo exatamente com as mesmas moléculas, com tudo, da pessoa, tem esse poder de restituir a pessoa como ela era. Para esse Exato. julgamento do dia, é isso? É isso aí. Olha só. Então, o que que a gente viu até agora? Que a pessoa, quando morre, ela deixa de existir. O que que acontece? Quando Jesus volta, a questão da algumas pessoas acham assim, ah, a pessoa morreu, foi para o céu. Só que isso é contrário à volta de Jesus. Lembra aquele verso lá? Vou preparar um lugar, e quando forem preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também, né? João 14, de 1 a 3 fala isso, né? Pois vou preparar-vos um lugar. Ou a pessoa acredita na volta de Jesus, ou ela acredita que a pessoa morreu e já foi para o céu. Porque se a pessoa morreu e o espírito já foi para o céu, não tem por que Jesus voltar de novo para buscar. É contraditório. Ou a pessoa acredita em vida após a morte, que ela morreu e foi para o céu, ou ela acredita em volta de Jesus. As duas doutrinas, as duas situações não tem como. Fica contraditório. Então, Jesus está falando que ele vai voltar para buscar os salvos. Para que ele vai voltar para buscar os salvos se os salvos já estão lá no céu, né? E por que que tem essa questão aí de achar que vai só o espírito lá para o céu e o corpo não? Jesus não ressuscitou no corpo? Isso não diz nada? Vamos adiante aqui. Depois a gente comenta um pouquinho mais a respeito disso. Olha só, Jó 7, 9, 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita,
o conhecerá jamais. Ok? Então, falando aí da morte, né? Como o fim das coisas, né? Tá bem lento aqui a questão da... Vamos lá. Eclesiastes 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, é isso? Que Isso. está cortado. Então, assim como aos homens, sucede aos animais, né? Todos têm o mesmo fôlego de vida, né? Então, morre um, morre o outro também. Assim como nós todos temos o fôlego de vida que vem de Deus. Outro verso. 1 Timóteo 6:16. O único que possui imortalidade que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Então, quem é o único que possui imortalidade? Jesus Cristo, É Deus, né? A Deus. quem homem algum jamais viu, Timóteo está falando, né? Deus o Pai, ele está falando aqui. Jesus foi visto aqui na Terra, mas que homem nenhum viu é Deus o Pai. E aqui diz que o único que possui imortalidade. Você entende que se a gente acreditar que a pessoa morre e foi para o céu, isso é imortalidade? Fica claro isso? Consegue perceber isso? A pessoa morreu, foi Sim. para o céu. Isso é imortalidade. Imortalidade da alma, certo? Quem é que falou a primeira vez de imortalidade da alma? Vocês lembram lá no Éden, o primeiro estudo que a gente fez, ou o segundo, não, o segundo estudo, que Satanás falou para Eva: Eva, é certo que não morrereis. Deus falou: morre. Satanás disse: Eva, é certo que não morrereis. Sereis como Deus. Vocês lembram desse verso? Então, assim, ó, essa questão de imortalidade não é bíblica, imortalidade da alma, certo? Não é um ensino de Deus. Eu tenho um compromisso em falar a verdade, tá? Doa quem doer, tá bom? Talvez alguns vão se chocar com esse estudo, depois, ao assistir, que aprenderam assim, foram ensinados assim, porque não sei, passou de geração em geração, porque a maioria fala assim, mas eu tenho que falar o que está na Bíblia e fazer a pessoa pensar, né? O único que possui imortalidade é Deus. O problema é que dá brecha também esse negócio de imortalidade para os espíritas, né? Os católicos pensam, nada contra os católicos, né? Mas eles falam de Maria, que está viva, né? Imortalidade da alma. São João, São Pedro e etc, né? Também a questão aí do espiritismo, né? Pessoas não morrem, elas reencarnam. Ela morreu, mas reencarnou a alma para outra, nasce em outra. E aí volta, né, a pessoa e fala com os entes queridos, né, e tal. Toda aquela história lá. Que a gente até já comentou um dia, né? Da primeira sessão espírita que houve foi aqui no Éden, quando Satanás entrou na serpente, né? Então, o único que possui imortalidade é Deus. Agora, Gênesis 2:16 e 17. Faltam poucos versículos aí para a gente terminar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa era a condição, né, para conservar a imortalidade. Nós temos uma imortalidade condicional. Qual que era a condição? Nós não íamos morrer se nós não comêssemos da árvore do conhecimento do mal, né? E aí Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o salário do pecado é a
morte. O salário do pecado não é a vida após a morte. O salário do pecado é a morte. Tu comeu e ela morreu, certo? Comeu lá do fruto, né? E aí, então, os seres humanos passaram a morrer dali para frente, né? Tá aqui até o verso, né? Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Próximo verso é João 11:14. Ficou meio embaralhado ali. Aqui está escrito assim, ó, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Nossa, Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Jesus quis aliviar o sofrimento deles. Está dormindo. E aí eles acharam, bom, se dorme, então ele curou da doença e está salvo. Daí Jesus, não, ele morreu. É que na Bíblia, a Bíblia trata a morte como um sono. Toda pessoa que dorme, né, daqui a pouco a gente vai dormir e amanhã a gente acorda. A morte que as pessoas estão hoje, as pessoas que já morreram, elas estão dormindo. E elas vão acordar no dia que Jesus voltar para a ressurreição da vida ou depois do milênio, na ressurreição do juízo. Em algum momento, todos vão acordar, certo? Hein, Então, Fabiano, oi. a Bíblia, na época da Bíblia, as palavras, elas tinham vários significados, é isso? Tem alguma coisa nesse texto aqui que pode ter esse duplo sentido? Sim, a questão do sono, né? De dormir. A pessoa descansou, ela dormiu, né? Então, qual que é o duplo sentido? O duplo sentido é de estar dormindo ou de morrer, entendeu? Só que Mas a ali, ó, morte Jesus era disse, morte, a palavra morte era morte em que sentido? A morte do corpo físico ou do sopro de vida que já tinha saído, nesse sentido? sim, pro povo hebreu só tem um sentido, a morte, tá? É aquilo que a gente está falando. Corta o sopro, né? Cortou o sopro, o que que sobra? O pó, né? Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, entendeu? Então, ele soprou novamente o sopro de vida em Lázaro? É exatamente isso. Ele orou e Deus novamente deu o fôlego de vida para Lázaro, entendeu? Não quer dizer que ele simbolicamente foi lá e soprou, né? Não, Deus deu o fôlego de vida para ele, entendeu? Nesse sentido assim. Ocorre, o que que acontece? Por que que tem essa crença aí de que as pessoas de quem vai do que o que vai para o céu é só o espírito? Isso é uma crença grega que era pagã, que eles acreditavam que o corpo era mau e que o espírito era bom. Por isso, eles acreditavam que só o que ia para o céu era o que era bom, que era o espírito. Então, eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, porque o filho de Deus veio em carne e osso. E eles acreditavam que a carne era má. Entende? Por isso que o apóstolo João, lá em 1 João, ele fala: todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? Porque eles acreditavam que Jesus não era de Deus. Então, para eles, ele faz uma dualidade, né, grega, né? Mas nós somos uma coisa só. Nós somos, né, a mente, corpo, espírito é uma coisa só. Mente, alma, espírito, né, é uma coisa só. Não tem uma separação, entende? Quando Deus une as duas coisas, o fôlego dele nada mais é do que dar vida. A alma, né, se torna uma alma vivente. Quando ele une o fôlego, que é o espírito, né, com o nosso corpo, passa a ser uma alma vivente. Quando ele desune as coisas, não é nada. Voltou a ser o que era antes.
de não existir. A nossa, claro que depois que ele ressuscitar, as pessoas vão nos conhecer, volta a ser a mesma pessoa, no caso daí da ressurreição daí sem pecado, né? Certo? De novo vai cair daqui a 10 minutos. Vamos lá. Olha só, esse outro texto é muito esclarecedor de Paulo, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Alguém pode ler? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que Ó, dormem, dormem, ele fala de dormir, né? Morte com, né? A mesma simbologia de Jesus. Dormir. Vamos lá. para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nos isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor Deus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá bom? Não é bem claro que a gente ressuscita um corpo aí? Não está claro nesse texto? Para mim tá. Olha só. Então, quando tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar, né? Quem é que está vivo lá no céu com Deus? Você sabe? Tem três. Jesus é certo. Não, Jesus é certo, tá, mas tem três seres humanos lá, que a Bíblia fala. Um deles é Elias, que foi uma carruagem de fogo. O outro é Enoque, andou com Deus e Deus o tomou para si. Está lá em Gênesis. E o terceiro é Moisés, que ele não entrou na terra prometida e morreu, mas Deus ressuscitou ele. Entendeu? Então, são os três que estão lá no céu de carne e osso. Jesus ressuscitou em carne e osso também. Jesus mostrou as marcas da cruz para os discípulos, comeu peixe com eles, certo? E aí Paulo está falando aqui. Olha só esse outro capítulo aqui de Paulo, olha só, 1 Coríntios 15, 51 e 53. Olha como ele fala da ressurreição do corpo. Pode ler. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos. 52 no momento. É o Num segundo e abrir. último Ah, que você tá. lê. 52 é o capítulo, né? O É o versículo. versículo. Tá. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Certo? O corpo mortal seja imortal. Nossa. Tá, mas daí como é que a gente vai ser? A gente vai ser quando morre, ou quando criança, ou quando adolescente, ou quando velho? Eu acho É como que, morre assim, mesmo. ó, pensa em alguém perfeito, um adulto perfeito. Se estava velhinho, fica novo de novo, mas perfeito. Mas Se perfeito. era aleijado, fica bom, entendeu? Se era feio, fica Não mais viramos bonitinho. crianças, então, né? Se era feio por causa do pecado, fica mais bonitinho. Mas, enfim, gente, a Bíblia é clara em falar de ressurreição e volta de Jesus. Ela não fala de espírito indo para o céu. Quem fala de imortalidade da alma, eu já falei, foi lá no Éden. É certo que não morrereis, né? E aí vem todas essas doutrinas falsas aí, um monte de coisa errada, certo? Isso é uma influência pagã, influência grega. É o dualismo, tá bom? Tá claro até aqui? Sim, tá claro. Vamos lá. João 14, de 1 a 3.
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você está vendo Que que só querido, né? depois que ele preparasse o lar, ele voltaria para buscar? Está falando da volta de Jesus, certo? Muito bem. Então, aquilo que eu falei, se a pessoa morreu e já foi para o céu, para que que ele vai voltar para buscar? E aí é contraditório com esse verso aqui também. A Bíblia não pode ser contraditória. Se tiver contraditório alguma coisa, é porque está errado. Alguma coisa está errada. Vamos lá. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Certo, Satanás pode fazer várias coisas, até milagre, tá? Como assim? É Até, milagre. até cura, tá? Ele se transforma em anjo de luz. Pessoas que morreram, ele se faz passar, aparece para o familiar que perdeu, entendeu? Ele pode se Ok, transformar, entendi. tá? Isso. Entendi geralmente, então, quando isso acontece, não é de Deus, é isso? Se aparecer um familiar, não é de Deus, claro, com certeza. Cura pode ser de Deus e pode não ser. Então, só a cura não quer dizer muita coisa. Satanás ele pode entrar em alguém e a pessoa falar numa outra língua? Pode. Pode entrar e falar conforme a mesma voz da pessoa doente que morreu? Pode. Ele entrou lá na serpente e falou com a Eva. Então, assim, ó, muita gente baseia sua fé em sinais. Basear a fé em sinais é um perigo. Tem que basear sua fé na Bíblia, tá? Sinal pode... Por isso que a Bíblia fala que muitos seriam enganados no tempo do fim. Tá? Gente boa, gente sincera, que muitas vezes é enganado. Tá? Sinal não quer dizer grande coisa. Vamos lá. Deuteronômio 18:10-13. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus. Ok? Então, ele só corrigindo, não é açougueiro, é agoureiro. Né? Senão, achar que os açougueiros não vão Ah, conseguir. é, pois é, tá. Agora subir. Mas olha só. Então, aqui, ó. Ele fala aqui que não achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, né? Então, as pessoas tinham aqueles cultos lá para Moloque, eles faziam orgias sexuais. E aí gerava filho daquilo lá. Daí eles queimavam aqueles filhos do pecado. Sacrificavam as crianças. O que mais que eles faziam? Ele está falando aqui, ó, que não vão se salvar adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico e aqueles que consultam os mortos, né? Então, isso tudo é abominação. Então, muito cuidado com, às vezes, vem profeta aí e diz, eu vou falar da tua vida, eu tive uma revelação da tua vida e tal, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque esse negócio, às vezes, porque o profeta, normalmente, ele não age assim, né? E, na verdade, sim, nos últimos tempos, né, a gente não tem registro, assim, de um profeta, né? Os profetas escreveram a Bíblia, né? E por aí, né? Esse negócio de profecia é algo bem delicado. Muitas vezes se proclamam profetas, tá? Mas daí tem que ver, e a gente vai estudar mais na frente,
um pouquinho a respeito de quais são os sinais de um verdadeiro profeta, né? Tá? A vida dele tem que estar toda de acordo, inclusive com aquilo que a gente está estudando, tá bom? Para Deus utilizar esse profeta. Então, só para a gente finalizar, nem, nem os adivinhos, né? A gente estava lendo aquele verso ali, nem adivinhos, nem agoureiros, né? Nem necromante, nem aquele que fala com mortos ali, vão herdar a vida eterna, que diz a Bíblia, é abominação para Deus isso, né? Porque falar com mortos, né, não é bíblico, na verdade. Iniciou lá no Éden, lá, Satanás dizendo que não morreria se comesse lá a fruta, e, e aí então ele inicia ali, né, uma questão de imortalidade da alma, né, um assunto aí sobre imortalidade da alma. E a gente pode ver aí claramente, né, nesses versos que a gente leu, que nós vamos, né, se Jesus não voltar ainda na nossa direção, a gente morre e espera Jesus Cristo voltar no túmulo. Naquele dia, quando ele voltar, então há a ressurreição. E depois da ressurreição, né, a gente já ressuscita, né, transformado. Aquilo que é corruptível será incorruptível, né? O que tem pecado não vai ter pecado. E se não vai ter pecado, então não tem morte. Porque o salário do pecado que é a morte. E aqueles que estão vivos, eles são transformados, né? De corruptível para incorruptível. Então, Deus é o único que possui imortalidade. Nós temos uma imortalidade condicional. Né? Qual que era a imortalidade condicional? Era não ter comido lá do fruto. Depois, quando Jesus Cristo voltar, eu não sei qual é a condição, né? Depois lá no céu, né? Qual que é a condição aí de imortalidade eterna, tá bom? Deus, ele não tem vida. Deus, ele é a vida. Ele é o doador da vida. Ele é a fonte de vida. Então, nós estamos vivos por causa do fôlego de Deus, do sopro de Deus, na verdade, o fôlego de vida que ele nos dá, né? Então, até alguém, um dia, eu dando um estudo bíblico, a pessoa falou, então é por isso que se a gente cortar a respiração, a gente morre, né? É verdade. De uma certa forma, sim, né? Talvez até tenha alguma certa relação com isso, né? Mas o problema de acreditar que a pessoa, quando morre, vai para o céu, isso é imortalidade da alma e dá brecha para outras situações, que é aquelas que a gente já comentou aí. Questão de reencarnação, questão de falar com os mortos e tudo isso, que na verdade Deus, ele reprova, né? Deus, ele abomina isso. Tá bom? Ficou alguma dúvida a mais com Eu relação a isso creio. aí? Ficou claro o assunto? Ficou muito claro, Fabiano, obrigada. Lucimara, ficou claro? E vocês são o meu Ficou sim, termômetro aham. para depois o pessoal que vai ouvir, né? Vai assistir. Ficou claro sim, Fabiano. Tem alguma dúvida? Não, Ficou chocada com isso? Não? Não, Não? eu sempre imaginei assim, que tipo, na igreja, né, que eu ia, que falavam, tipo assim, tem 3 pessoas na casa, 2 vão ser arrebatadas e uma fica. Eu ficava, não faz sentido, como assim, como é que vai saber? Eu sei lá, eu ficava pensando assim, Pois é. O arrebatamento ensinamentos não vai ser errados, eu né? surpresa. também pensava assim, Lucimara, que eu ia ser arrebatada de primeira, depois não sei, é exatamente isso que se sabia, que ficaria 1000 anos, aí depois ia ter uma segunda leva, digamos assim, é mais ou menos assim que eu tinha entendido. Então, hoje ficou bem claro, então, Fabiano, obrigada. Tá bom? Então tá, fico às ordens aí. Qualquer dúvida, estamos aí para ajudar, tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Valeu, Fiquem com Fabiano. Amém, Deus. Fabiano, Boa noite. obrigada. Valeu. Honramos a tua vida aí, viu, Fabiano? Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.